você acha que foi ensaiado isso. Bem, o que a gente vai fazer rapidamente é entender o que vocês acharam do nosso evento, do evento tão bem estruturado por toda essa equipe da EDB e da comunicação social. E dentro do contexto, onde que a gente quis encaixar em algum momento, né, foi, ora, se o feedback é tão importante para todo e qualquer evento, toda e qualquer ação. Eu acho que todo mundo gosta de ouvir e receber críticas, né? E na educação a mesma ideia. Só que, por incrível que pareça, por exemplo, imaginem duas situações hipotéticas. Primeiro, eu estou numa linha de produção qualquer, aí eu estou montando veículos, estou montando caminhões, e ao final do meu processo produtivo de caminhões, eu descubro que um veículo não está conforme nós gostaríamos que ele estivesse. Imagine que eu fizesse isso depois e falar, ok, esse veículo não está bom, volta esse veículo lá para o começo da linha e faz ele passar por toda a linha de novo. Possivelmente vocês vão pensar que isso não tem muito sentido, isso não tem muita lógica, não é uma medida mais inteligente. Imagine agora que a gente tenha um doente, um paciente médico, ele precisa de um tratamento hospitalar, ele passe durante um ano por um sofrimento muito grande, por um tratamento médico muito grande, e ao final do ano, o médico diagnostica, fala, olha, realmente você não respondeu ao processo. E o paciente vai perguntar, poxa, então, o que a gente vai fazer? Simples, a gente vai fazer esse ano todo o processo igualzinho de novo. Porque quem sabe assim, o seu corpo começa a responder a isso. E o paciente vai passar todo o outro ano com um processo idêntico ao que aconteceu. Pegando o exemplo dos palestrantes, poderia falar a mesma coisa diferente à dieta. Imagine que eu tenho alguém que está fazendo uma reeducação alimentar, qualquer, vai no seu nutricionista, e o nutricionista descobre lá, poxa, olha, você tem um problema. O que você está comendo não está fazendo bem para você. E a pessoa pergunta, então o que eu faço? Vou mudar o que você fala? Não, claro que não. Você continua comendo exatamente o que você sempre comeu. Quem tem que mudar é o seu corpo, certo? Você tem que mudar o seu corpo. O teu corpo tem que aprender a reagir a esse tipo de alimento. Tudo isso soa muito absurdo, né? Mas é isso que a gente faz em educação, frequentemente. Eu tenho um aluno, meu aluno passa pelos meus processos todos e quaisquer variados. Ao chegar ao final do processo, eu falo, bicho, não deu certo. Volta lá para o começo e tenta de novo. Eu faço meu aluno passar pelo mesmo processo que da primeira vez não funcionou. Quem me garante que ele vai funcionar da segunda vez? O que mudou? Se o processo é o mesmo, o aluno é o mesmo, o professor é o mesmo, não tem sentido. Tudo vai continuar tendo os mesmos resultados. Então é dentro desse contexto que a gente começou a repensar alguns parâmetros, né? E eles cometeram um erro, eles tiraram o meu tempo, vocês são loucos. Então, pensando rapidamente, falou, olha, eu preciso ter processos de feedback ao longo de todo o meu processo educacional. Ao longo de cada aula eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu não posso esperar um mês, 2 meses ou um ano para descobrir que o meu aluno não atingiu o que eu gostaria. Temos um problema. Esse processo não é um processo bem pensado. Esse processo tem falhas. E a Alice falou aqui das crianças, e eles fazem isso com as crianças muito bem. Eles acompanham as crianças dia a dia, hora a hora. Em algum momento a gente esquece como é que faz isso. Pelo menos eu sou um professor universitário, a gente esqueceu como faz isso. Bem, então, foi todo esse speech aqui para a gente falar, olha, eu preciso utilizar métodos, instrumentos que me permitam verificar o meu processo enquanto o processo está acontecendo, enquanto eu consigo, de alguma maneira, atuar nesse processo e não esperar que tudo dê errado. Então, esses clickers que vocês receberam é uma dessas ferramentas que a gente tem utilizado em algumas aulas. Não é a única e, muito de longe, não é a mais importante. É uma das ferramentas. Então, o que a gente faz em muitas aulas é, o aluno fica com o clicker e eu vou, ao longo da aula, utilizando o clicker para descobrir se o meu aluno está aprendendo ou não, ele está captando ou não os conceitos que eu tenho apresentado para ele, né? É o famoso, você entendeu, só que agora tecnológico,
anônimo e eu consigo contabilizar, contar, saber quantas vezes o aluno respondeu ou não. Ou seja, eu consigo transformar aquele monte de dados em informações úteis para gerenciar o meu processo de aprendizagem. Bem, é dentro desse contexto que a gente vai utilizar os clickers para vocês avaliarem o evento, né? Então, não tem mistério, vocês vão simplesmente apertarem um número de 1 a 4, não posso sair daqui, eles ficam chateados, de 1 a 4 para muito ruim, ruim, bom ou ótimo. Para cada uma das perguntas, são só 5 perguntas, se não me falha a memória. Certo? Então podem fazer aí qual a sua avaliação sobre o processo de inscrição e credenciamento. Certo? Então, 1, muito ruim, 2, ruim, 3, bom, 4, ótimo. Ok? 1, 2, 3. Acho que todo mundo já está votando. E o legal é isso, eu não preciso explicar como a coisa funciona, intuitivamente as pessoas já fazem, ok? Ok. Bem, está aqui o resultado, então em sala de aula eu consigo saber exatamente o resultado em cada segundo. Vocês são uns fofos, vocês são muito educados, então vocês votaram, 57% falaram que é ótimo o nosso processo de inscrição e credenciamento. Bem, mas podemos ir para outra pergunta. Qual a sua avaliação sobre a divulgação do evento? Ok? Então, 1, de novo, muito ruim, 2, ruim, 3, bom, 4, ótimo. Então, 34, 40 já estão alinhados. E todas essas informações eu posso consultar ao longo da minha aula, posso consultar depois da minha aula, posso utilizar essas informações para gerenciar o processo. Ok? Agora já dividiu, eu tenho 8% muito ruim, 16% foi ruim, 33% bom e 13% ótimo. Vocês começaram a ficarem mais sinceros. Muito bom isso. Isso acontece em sala de aula também, então esse tipo de coisa. As pessoas demoram a acreditar que elas podem realmente falar a verdade, que é o que nos interessa, falar realmente o que elas pensam. Então, qual é a avaliação sobre os talks nessa noite, conteúdo e os speakers, os apresentadores, os palestrantes? De novo, 1, 2, 3 ou 4. (72). Então, 1% muito ruim, 3 ruins, 31% bom, 38% ótimo. Seguindo ainda para uma das penúltimas perguntas, qual a sua avaliação sobre as intervenções artísticas? 1, 2, 3 ou 4. Bem, 4%, 5% muito ruim, 6% ruim, 29% bom e 35% muito ótimo, né? Na verdade. E, por último, se eu não me engano, são 5 ou 6, na verdade essa é a penúltima. Você recomendaria o TEDx para outras pessoas? 1, 2, 3 ou 4, na verdade, o nível de recomendação que você daria, né? Muito ruim, se você não daria de jeito nenhum, falar esse negócio é muito ruim. 2, ruim. Eu acho que o bom e o ótimo você chega a recomendar. Ok? Pelo menos recomendar. Todos estão recomendando. E agora essa sim é por último, eu estava mentindo até então. Você voltaria a participar de um TEDx AEDB em edições futuras? Então, 1 muito bom, 2 muito ruim, 3 bom, 4 ótimo, a mesma ideia. Bom e ótimo significa que sim, você votaria. E 1 e 2, acho que não, você não votaria. Tem muitas pessoas que decidem, chegaram até 70, agora eles pararam. Ok? Então, 2% acho que não recomendaria, e o resto recomendaríamos. Bem, era essa a ideia, essa pequena pílula que a gente queria mostrar dentro do processo, ok? E eu pessoalmente adorei os talks, achei fantásticos, inspiradores, muito obrigado. E agora eu preciso esperar o André, estou dando a deixa para ele, mas ele não está aparecendo aqui.
Cadê André Carlos? André? Ah, tá aqui. Obrigado.